Efésios capítulo 6, versículo 16. 7 componentes da armadura de Deus, com a qual o cristão deve se revestir. Os 7 componentes estão entre os versos 14 a 18. Nós vamos ler só o verso 16 por enquanto. Mas os 7 componentes da armadura de Deus estão nos versos 14 a 18. O primeiro componente é a verdade, que Paulo compara com um cinto de um soldado romano. O segundo componente é a justiça, que Paulo compara com uma couraça de um soldado romano. Terceiro componente é o evangelho, que Paulo compara com o calçado do soldado romano. E hoje nós chegamos ao quarto componente, que é a fé. E a fé é comparada a quê? Versículo 16. A um escudo de um soldado romano. Vamos ler? Além disso, usem o quê? O escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A palavra fé, ela pode ser usada de duas maneiras. Ela pode se falar de fé em geral. Todo mundo crê em alguma coisa. Há quem creia que Deus não existe, isso é fé. Há quem creia em Aparecida, a padroeira do Brasil. Há quem creia em Maomé, os espíritos de Maomé. Há quem creia no espiritismo, nas doutrinas espíritas. E aí as maneiras de crer são incontáveis. Gente crê em tudo enquanto. É a maneira geral de falar da fé. Mas na Bíblia, na maioria das vezes, nós precisamos prestar atenção num detalhe. E é o caso aqui no versículo 16. Quando Paulo fala aqui da fé, ele fala de uma fé específica. A maioria das ocorrências da palavra fé na Bíblia trata de uma fé específica. Não é qualquer fé que a Bíblia está falando. Por exemplo, quando Abacuque diz lá, o meu justo viverá da fé, e ele está falando da fé no Deus de Israel. É uma fé específica, a fé no Deus de Israel. Não é o meu justo vive em qualquer fé, não. Na verdade, até para ser justo de Deus é preciso crer em Deus, certo? Essa fala se repete, é dita lá no Velho Testamento por Abacuque, e depois ela é repetida 3 vezes no Novo Testamento, todas elas pelo apóstolo Paulo, em vários contextos ele diz: o meu justo viverá da fé, citando esse texto de Abacuque. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que Jesus é o autor e consumador, é o autor e o consumador da fé. Depois nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Jesus é o autor e o consumador da fé. Isso aí é uma fé específica, é a fé em Cristo, é a fé na obra que Cristo realizou na cruz. Não é qualquer fé, você está entendendo? É a fé específica em Cristo, na obra que Ele realizou na cruz. É a fé no amor de Deus, na graça de Deus, revelada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou citando esses exemplos para chegar aqui em Efésios. É a mesmíssima coisa. Ele está dizendo que o cristão deve usar como escudo, que é uma arma de defesa. O escudo pode ter vários formatos, pode ser feito de vários tipos de material, normalmente material resistente. Naquela época o escudo deveria ser
né? Algum material que suportasse e pudesse defender o soldado de um golpe de espada ou de uma lança, ou de uma flecha, por exemplo, né? E aqui podia falar das flechas, as setas inflamadas do maligno. E aí Paulo está dizendo que nós, como cristãos, nós temos esse escudo, e o nosso escudo é a fé, não é qualquer fé, é a fé em Cristo, é a fé no que Cristo fez na cruz em nosso lugar. Eu estou gostando de falar desse texto e dar essa ênfase. Nós lemos lá no começo do apóstolo Paulo falando lá em Romanos capítulo 13, é 13 ou é 14, que ele diz que nós devemos nos revestir das armas da luz, e depois nós devemos nos revestir de Cristo. Então, quando ele detalha aqui 7 componentes da armadura, ele está falando todos eles apontando para Cristo. Então é como se ele estivesse dizendo: você tem um instrumento para se defender. Já que eu vou falar das setas inflamadas do maligno, que é como essa Bíblia aqui diz. Ele está dizendo que nós temos uma das armas que nós temos para nos defender é a fé em Cristo, é a fé no Evangelho, é a fé no que Cristo realizou na cruz em nosso lugar. Eu tenho dado ênfase até, e eu preciso repetir essas coisas para inculcar isso na mente de todo mundo, se houver alguém que ainda não pegou esse negócio direito. Muita gente, por exemplo, o que é que Paulo fala de luta contra? Ele diz: nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, poderes do mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. É uma luta espiritual contra hostes malignas. E aí o pessoal tem um negócio de dizer, aí um dia, eu estou sempre prometendo isso, um dia eu vou fazer. Jesus diz assim: essa casta não se expulsa a não ser pela força de oração e jejum. Depois eu vou explicar o significado disso. Porque muita gente corre o risco de colocar a fé no tanto que jejuou, no tanto que orou. E não é assim. Não é o tanto que eu jejuo, nem o tanto que eu oro. Essas coisas são importantes, elas têm o seu lugar. Não é o tanto que eu leio a Bíblia, não é o tanto que eu frequento os cultos, não é o tanto que eu canto, não é isso que conta. Entenda isso. O que conta é o que Cristo fez na cruz. Nós temos que enfrentar a batalha contra essas hostes malignas confiados em Cristo, no que Ele fez na cruz. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas dizendo: você é um vencedor. Tem música dizendo isso. Você é um vencedor, você é um vencedor. E muitas vezes passa a ideia de que eu sou vencedor porque eu sou forte, porque eu sou determinado, porque eu sou perseverante. E não é. Toda vez que a Bíblia fala de vitória do cristão, ele liga com o quê? Com o que Cristo fez na cruz. O vencedor é Cristo. O apóstolo Paulo diz: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Termina aí o versículo? Não termina aí não. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por Cristo. E se entregou a si mesmo. É a obra de Cristo. Toda vez que a Bíblia fala da vitória do cristão, ela vai remeter, pode olhar o contexto, ela vai remeter ao que Cristo fez na cruz. E é nisso que eu quero inculcar a cabeça dos meus irmãos, para a gente não correr o risco de começar a achar que tem que orar como endemoniado acolá, mas eu não jejuei suficiente. Tem que orar como endemoniado acolá, mas eu não orei suficiente, eu não jejuei ou alguma coisa. Não, aí você está colocando a confiança no que você fez, e não é no que você fez, é no que Cristo fez. Eu lembro de um irmão, nós chegamos numa quarta-feira, não sei se eu acho que posso já ter contado, isso aqui eu vou contar tudo. Chegamos na quarta-feira, 7 horas, na frente do templo, para começar o culto. A zeladora já tinha aberto o templo, e tinha um irmão, o irmão Marcelo. Toda vez ele era um jovem, não tão jovem assim, ele já tinha mais de 30 anos,
nunca tinha se casado, ele tinha muito problema com drogas, e aí numa internação lá no centro de reabilitação, ele conheceu o Evangelho e se converteu. E se libertou das drogas, mas de vez em quando o irmão Marcelo tinha umas crises e umas recaídas nas drogas. Mas quando ele estava bem, ele estava na igreja. A mãe dele, não sei, já tinha morrido há muitos anos, o pai casou com outra mulher, ele tinha vários irmãos, só por parte de pai com essa outra mulher, os filhos, os irmãos dele, todos adolescentes, até criança ainda, e ele é aquele homem de mais de 30 anos, o Marcelo. E ele morava no barracãozinho, no quartinho no fundo, lá na casa do pai dele, sozinho, separado da família que morava na casa, né? De vez em quando a madrasta dele me ligava: pastor, o Marcelo recaiu e saiu, sumiu de casa. Aí ele me ligava, eu pegava o carro e eu ia para beira da BR, isso era em Lusiânia, ia para beira da BR, seguia a BR, daqui a pouco eu vi o Marcelo, era normal. Saí de casa que ele sumia, ele estava na beira da BR, caminhando sem rumo, drogado lá. Aí quando eu chegava, aproximava dele, vem cá, Marcelo, cheguei. Aí eu abri a porta do carro, ele entrava, levava ele para casa e orava com ele, acompanhava ele até ele desintoxicar daquela crise de novo e voltava ao normal. E aí um dia, e o Marcelo era quem chegava junto comigo no culto. Era o primeiro que chegava na igreja. Às vezes eu chegava e ele já estava lá. E aí um dia, só estava eu, vazio, as crianças, e o Marcelo lá na frente do templo, numa quarta-feira à noite, 7 horas da noite. E um rapaz chegou, um rapaz jovem, bem forte. E o rapaz disse: eu estou com os problemas aqui, queria que o senhor orasse por mim. E quando eu comecei a orar por esse rapaz, houve uma manifestação demoníaca das mais horríveis. Não vou nem contar a história toda porque foi longa. Nós ficamos lutando com esse rapaz até meia-noite para conseguir libertar ele. De 7 da noite à meia-noite. E aí, o ponto que eu quero chegar. Houve uma hora que o rapaz, possesso pelo espírito, pelo demônio, virou para o Marcelo. Foi o Marcelo, que era o único que estava lá comigo nessa hora. Disse: tu é um do meu, tu fica repreendendo aí, mas tu é um do meu. Meus irmãos, na hora que o demônio falou daquele jeito, ele disse: pronto, agora eu lascou tudo, que eu vou ter que, em vez de libertar, vou ter que libertar 2 aqui. Trabalhar pela libertação de 2 aqui. Irmãos, mas naquele momento, o Marcelo, ele foi tomado pelo poder de Cristo, do Espírito Santo na vida dele. Eu pensei que ele ia amarelar com a fala do demônio lá. E ele disse: eu já fui um dos seus, mas agora eu sou de Cristo que morreu por mim na cruz. E cala a boca, e o cara calou a boca. Rapaz, eu fiquei muito feliz com aquela. Olha, foi uma graça de Deus naquele momento. Por que eu conto isso? Porque não é o que a gente faz. Se fosse considerar a vida do Marcelo, como é que um cara que vive recaindo com crise de droga, como é que ele vai orar para um endemoniado? Se fosse depender dele, da consagração dele, não tinha. Está entendendo? Mas naquele momento ele apontou para Cristo. Ele falou, fez a declaração certa, glorificou a Cristo. E o cara calou na hora. Na hora, não. Eu fiquei preocupado. Na hora que o demônio apontou para ele e falou isso, eu disse: agora o negócio vai complicar aqui. Só estava eu e ele. E aí o demônio o acusou. A Bíblia diz que o trabalho do diabo é acusar. O trabalho do diabo é acusar. Mas ele remeteu a Cristo e imediatamente. Acho que Marcelo, naquele momento eu penso até que Marcelo não falou por ele mesmo. Ele nem era muito de falar, você lembra dele lá, né? Ele era aquele sujeito muito fechadão no canto dele lá. E nessa hora ele foi ser tomado de um poder do Espírito Santo. Ele disse: eu já fui dos seus, mas agora eu sou de Cristo que morreu por mim. E cala a boca. E o cara calava, ele falou com autoridade que eu me arrepiei com aquela fala. Estou dizendo o que, meus irmãos? Não somos nós, é Cristo. E aí quando Paulo fala aqui em Efésios 6, 16, que nós devemos usar o escudo da fé. O que é o escudo? É um negócio para defender o soldado daquela época, das lanças, da flecha, da espada, dos golpes de espada, defender o soldado.
E aí o apóstolo Paulo diz que com o escudo da fé, diz, olha, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Os soldados naquela época tinham a técnica de amarrar uma coisa inflamável na ponta de uma flecha e atirar, porque além onde ela atingisse, se pegasse uma coisa possível de causar um incêndio inflamável, ia causar um incêndio no ambiente lá, né? E aí o apóstolo Paulo diz aqui que nós, como cristãos, nós temos o escudo para nos defender disso. O que é isso? Isso é qualquer ataque que o diabo faça contra nós. Como eu acabei de dizer lá em Romanos capítulo 12, aliás, Romanos capítulo 12 não, Apocalipse capítulo 12 diz que o diabo é o acusador. Você já viu isso lá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Apocalipse 12, deixa eu ver qual é o versículo que ele diz que o diabo é o acusador dos crentes, que de dia e de noite acusa os crentes. Apocalipse 12, verso 9: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Vamos lá. E aí ele diz que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados fora. Ele é o enganador, ele engana todo mundo que se deixa enganar. Olha o verso 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora quem? O acusador dos nossos irmãos. Então, quando Paulo fala de as setas inflamadas que o diabo lança contra nós, dentre elas está o diabo tenta nos acusar. Ele vive querendo nos acusar. O apóstolo João diz lá na sua primeira epístola de João que quando a nossa consciência não está tranquila, a gente não tem confiança para orar diante de Deus. Mas maior é Deus do que o nosso coração, que conhece o nosso coração. Porque o diabo usa. Olha a história do Marcelo. O diabo quis se aproveitar do Marcelo, que aquele demônio sabia. De alguma forma ele percebeu, não sei lá o que ele sabia da história do Marcelo. Mas ele tenta apontar para o Marcelo e acusar o Marcelo. E eu cito isso como exemplo de que o inimigo tenta nos acusar. Tenta nos acusar. E aí, o que o cristão faz nessa hora? Não fraqueje e nem confie em si mesmo. Nós de vez em quando vamos dar motivo para o inimigo nos acusar. Nós somos falhos. Mas aí o que você tem que fazer? Olhar para Cristo, porque Ele fez na cruz. Esse é o escudo da fé. É isso que nos defende. Se eventualmente o inimigo queira me acusar de alguma coisa, é Cristo. Eu vou colocar Cristo. Não vou confiar no que eu sou, não sou nada. É o que Cristo fez. Então ele diz isso aí, ó. Voltando lá para Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, a fé específica em Cristo, na obra que Cristo fez, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Na minha Bíblia, maligno está com M maiúsculo, que significa Satanás, como são os demônios. Ele fica nos acusando, ele fica nos atacando. Qualquer ataque que ele faça contra nós, nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa fé em Cristo. Vamos ler aqui rapidamente alguns textos. Aliás, alguns eu vou citar. Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, o autor de Hebreus diz assim: a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. O que é que nós esperamos? Esperamos Cristo. Esperamos a ressurreição, esperamos o céu com Deus. E o que é que nós não vemos? Nós não vemos Cristo, nós não vemos os anjos, nós não vemos Deus. Como é que nós sabemos, como é que nós usufruímos do que Cristo fez na cruz em nosso lugar? Pela fé. É a fé. Eu não vejo muita coisa, eu não toco muita coisa. Aliás, no mundo espiritual eu não vejo, eu não toco nada. E eu posso dizer que eu vejo como
Hebreus ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para se relacionar com Deus a não ser por meio da fé. E aí de novo, fé no que Cristo fez em nosso lugar. Aí aqueles textos que eu já citei, não vou citar de novo. Abacuque 2,4: o justo pela sua fé viverá. Romanos 1,17: o justo pela sua fé viverá. Gálatas 3,11: o justo pela sua fé viverá. Hebreus 10,38: o justo pela sua fé viverá. E lá em Hebreus 10,38 ainda tem um complemento que diz assim: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então é a fé, é pela fé que o cristão vive, a fé especificamente em Cristo, no que ele fez na cruz em nosso lugar. Para terminar, eu quero ler mais 2 textos com os irmãos, só para terminar aqui rapidamente. Às vezes nós vamos nos sentir: a minha fé é muito pequena, é muito fraca. Podemos ter esses momentos de crise assim. Como é que eu faço para aumentar a minha fé? Romanos capítulo 10, verso 17. Vamos ler esses 2 textos. Primeiro, Romanos 10, 17. Se os irmãos quiserem conferir na sua Bíblia, o Neuber está projetando aí para nós. Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha o que Paulo diz: consequentemente a fé vem por meio de quê? De se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante quê? A palavra de Cristo. Quer ficar forte na fé? Bíblia, alimenta a sua fé com a palavra, alimenta a sua fé com Cristo revelado na palavra. É a maneira, uma das maneiras de fortalecer a nossa fé. E para encerrar, Lucas 17, olha essa conversa dos apóstolos aqui com Cristo. Presta atenção nesse negócio aqui, ele é muito interessante. Nós vamos terminar com ele. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 5, olha essa conversa de Jesus, dos apóstolos com Jesus. Lucas 17, 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: o que eles disseram? Aumenta a nossa fé. Coisa interessante. Um bom pedido: Senhor Jesus, aumenta a minha fé. Parece aquele pai daquele rapaz, não sei se vocês lembram. Jesus subiu ao monte lá onde ele se transfigurou diante dos apóstolos. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João mesmo, os 3, isso. Jesus se transfigurou diante de Deus. Os outros 9 apóstolos ficaram lá embaixo. Nesse ínter, enquanto Jesus estava lá em cima com os 3 e os outros 9 embaixo, a multidão estava lá com os 9. Chega um homem que tem um filho endemoniado e pede para os apóstolos expulsar o demônio, e os apóstolos tentam, mas não conseguem. E o homem fica lá esperando. E aí Jesus desce do monte com os outros 3. E quando Jesus desce, o homem se aproxima de Jesus chorando e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, hoje está do meu filho. O demônio ataca ele, fica lançando no fogo, quer matar ele. E eu trouxe para os teus apóstolos, eles não conseguiram fazer nada. Aí ele diz assim, aí olha a conversa, presta atenção. Depois os irmãos procuram esse texto e lê. Os apóstolos dizem, aliás, o homem diz: se o Senhor pode, olha a palavra, faça alguma coisa. Você lembra como foi que Jesus respondeu? Jesus disse: se eu posso. Primeira coisa, se eu posso. Aí Jesus vira para ele e diz: tudo é possível ao que crê. Aí você lembra o que o homem disse? Ele fez duas declarações. Primeiro ele disse: eu creio, Senhor, tem misericórdia da minha incredulidade. Como assim? Eu creio. Ele estava dizendo assim: Senhor, eu tenho uma fezinha, mas ela é muito pequena. Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu estou perdido. E Jesus deixa de atender aquele homem porque a fezinha dele é muito pequena? Não, ele vai dar e cura. Expulsa o demônio do rapaz lá, né? E agora os apóstolos chegam para Jesus. Lucas 17, 5. Nós vamos ler do 5 ao
ele diz assim, ó, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Olha a resposta de Jesus, verso 6. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Como assim? Jesus, ele não tinha acabado de pedir Jesus para aumentar a fé deles. Jesus faz essa ilustração. E se vocês tiverem uma fezinha pequena, vocês vão dizer a esse monte, ele diz, uma fezinha do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a esta moreira, nesse versículo, essa moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. O que Jesus queria dizer com isso? Como é que Jesus estava aumentando a fé dos discípulos? É como se Jesus tivesse assim: não depende do tamanho da fé de vocês, é no que vocês depositam a sua fé. Isso é que conta. É em Cristo. Entendeu? A fé pode ser, aos olhos humanos, uma coisinha de nada. Se você deposita a sua fé em Cristo, por menor que ela seja, deixa o resto com Cristo. O homem, o pai do endemoniado, não deixou de receber sua resposta, seu pedido, porque tinha uma fezinha pequena. Ele admitiu: ô Senhor, me ajuda na minha fezinha de nada. E Jesus atende. O que eu quero dizer é, não depende nem do tamanho da nossa fé. É o que Jesus está dizendo aqui. Sua fezinha pode ser uma coisinha de nada. A questão é: coloca a fé no lugar certo. Eu entendo que cada experiência que essas pessoas, por exemplo, o pai do endemoniado, os apóstolos, viveram com Cristo, cada experiência foi lhes aumentando a fé. A fé é uma coisa, e Jesus, aquele versículo lá da parábola dos talentos, se aplica a isso. A quem muito tem, lhe será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, quanto eu mais, à medida que eu tenho e vou exercitando minha fezinha pequena, Deus vai aumentando. São experiências vividas com Deus que levam ao aumento da nossa fé. Verso 7: qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá quando ele chegar no campo: venha agora, sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, pronte-se, sirva-me enquanto como e bebo? Depois disso você pode comer e beber? Verso 9: será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que ele foi ordenado? Verso 10: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que me for ordenado, devem dizer: somos o quê? Eu sou um servão, minha fezona é uma baita. Porque ele está falando de fé, não é? Ele está falando de fé. Ele não pediu, não foi: Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus está ensinando como é que é esse negócio de fé. E ele está dizendo que quando nós fizermos o melhor que nós pudermos, é porque nós temos uma fezona, nós somos servão? Não tem nem servão no reino, todo mundo é servinho mesmo. É o servinho mesmo. E aí ele está dizendo: no final vocês devem dizer: somos servos e rompemos apenas o nosso dever. O que eu entendo com essa história aqui? Primeiro, entenda a questão. Eles pedem a Jesus o quê? Aumenta a nossa fé. E Jesus não aumenta a fé, literalmente. Jesus não dá uma receita dizendo: se você fizer assim, seguir esse passo, sua fé vai ser aumentada. Porque Jesus disse: você não precisa ter essa fé grande toda. A questão é que você tem a fé correta, no objeto certo. E aí, à medida que você exerce, você faz seu papel, deixa o resto com Cristo, deixa o resto com Ele. A questão é o que Ele fez na cruz, é o que Ele realizou. Jesus já venceu, a vitória já foi conquistada, os principados e potestades já foram humilhados na cruz. Então nós só temos que colocar a nossa fé no objeto certo. Se eu tiver uma grande fé na minha própria capacidade, é igual o católico que tem uma grande fé na palavra do Papa, ou o budista que tem uma grande fé nos ensinos do Buda. A questão é o objeto para o qual eu direciono a minha fé. E Jesus está dizendo: não é a fé de vocês, a fé de vocês é pequena, vocês são apenas servos. E quando vocês fizeram o melhor que vocês podem, o máximo que vocês vão poder dizer: nós somos o quê? Servos inúteis, nós não somos essa fé toda, no final das contas.
Entendeu? Aí a gente lê Abraão, que foi chamado de pai da fé, e o cara treme lá por 2 vezes diante do rei do Egito e de um rei cananeu. Diz que a mulher dele não era esposa, era irmã. Uma vergonha, uma fé dessa. O pai da fé. E aí eu deixo de ser o pai da fé porque ele vacilou. Nós não deixamos de ter fé porque a nossa fé é pequena, porque nós temos falhas. Não. A questão é: coloque a fé no que é certo, a coisa certa, em Cristo, no que Ele realizou na cruz. Então tome o escudo da fé. É com ele que você se defende dos ataques do diabo. Eu nunca vi grão de mostarda, você vê como é que é o grão de mostarda, mas pelo que visto é uma coisinha de nada, né? Um franjisquinho de nada, como você diz. E Jesus está dizendo, essa frasinha mesmo a gente usa ela. E Deus abençoa e responde, e faz coisas a favor do seu povo. Quando a gente pensa dessa perspectiva, rapaz, a gente ganha uma coragem. Eu ganho uma coragem que estou pronto para qualquer coisa. Já que não depende nem do tamanho da minha fé, é só colocar em Cristo, é só jogar uma coisa nas costas. Ixi, agora eu fico gastando. Eu lembro que quando eu era criança, já vou terminar. Eu era criança, meu pai, lá no sertão onde eu nasci, meu pai me encarregava montado no pescoço dele, assim, caminhando lá para casa da minha avó à noite. Caminhando a pé, meu pai me montava no pescoço dele aqui. Rapaz, eu me sentia o sujeito mais alto da face da terra. E eu estava o Todo-Poderoso. Você vai enfrentar lutas adversidades na vida? Pula no depois de Jesus. Pronto, lá você vai se sentir o grande, o gigante. Porque ele é o Todo-Poderoso. Amém?